Olá, boa noite. Vamos continuar aqui com os estudos da Rosa Cruz. E hoje eu gostaria de falar de duas pessoas, né? Uma é uma figura muito importante do Antigo Egito, conhecido como Akhenaton, e a outra é o Arnold Kruheller. Então eu vou tentar falar um pouquinho de cada um, e eu vou começar primeiro com Akhenaton. Então, Akhenaton, ele era conhecido como Amenófis IV, que depois mudou para o nome de Akhenaton. Foi um faraó do Antigo Egito. Ele ficou conhecido por tentar mudar a religião do país, focando a adoração apenas no disco solar, Aton, né? E deixando de lado os outros deuses. No caso, porque no Egito era politeísta e havia muitos adoração a vários deuses. Ele também mudou a capital do império para a cidade nova, e ele acho que nasceu em Tebas, vou confirmar aqui. Ele foi muito importante nessa época. Ele casou-se com Nefertiti, teve 6 filhos, e me parece que teve um filho com uma outra esposa, que é onde nasceu aí o Tutankhamon. Então foi uma época de uma transformação muito grande, de uma mudança muito grande, porque um país que era governado por vários deuses politeístas e de repente se torna monoteísta. Então foi uma das primeiras visões de monoteísmo no mundo. Começou com ele. E também ele fundou uma cidade, tirou da capital de Tebas para Amarna. É conhecido como Amarna. Eu vou ler aqui alguma coisa, ver se eu acho aqui mais específico. Então ele mandou, Akhenaton, ele reinou durante o período conhecido como Novo Império. As mudanças religiosas dele foram bem radicais. Ele mandou fechar templos de outros deuses e tentou apagar o nome de Amon, o antigo rei dos deuses. Na arte, o estilo ficou mais naturalista, mostrando o faraó de um jeito mais humano, inclusive, com a família. A nova capital era Akhetaton, passou a ser chamada de Akhetaton, hoje é conhecido como Amarna. Então é isso aí. Depois disso tudo, tem a Rosa Cruz. Onde entra a Rosa Cruz aí? Segundo alguns estudiosos, espiritualistas, principalmente dessa Rosa Cruz aqui, ó, da Morte, onde fala que ele levou, quando levou para essa capital, ele como se tivesse fundado uma cidade, como se tivesse um símbolo da Rosa Cruz, onde, segundo alguns estudiosos também espiritualistas, ele que deu a origem a essa ciência aí da Rosa Cruz e outras ciências ocultistas e herméticas, né? Ele foi um dos últimos, né, faraós da linhagem dele que tinha essa tendência esotérica. Então, eu vou falar alguma coisa agora de um intuito mais pessoal, porque durante muitos anos eu recebi uma mensagem dele, mas não foi psicografada, foi canalizada por um amigo, um amigo que eu ajudei a entrar nesse caminho, a passar os conhecimentos. Ele já tinha uma tendência muito grande à espiritualidade, então isso aumentou a mediunidade dele, começou a largar o campo anímico dele, então ele desenvolveu mediunicamente e conseguiu trazer a mensagem desse Akhenaton. Ele apresentou para mim como Amenófis IV. Foi um dia aqui em casa, numa canalização. Esse meu amigo veio aqui me visitar, e a gente conversando, ele falou, tem um ser egípcio,
um egípcio querendo conversar com você. Aí nós fomos para um quarto, parte de baixo da biblioteca, na minha casa, e ali os guias desse meu amigo se manifestaram e aguardaram alguns momentos até a vinda dele. Ele comunicou, então ele me disse muitas coisas, tá? A respeito dessa época aí, principalmente relacionadas com essa mudança, né? Da mudança para a espiritualidade, que foi muito grande, e ele me falou a respeito da magia negra. Entendeu? Houve muitos seres que ficaram revoltados e eles não queriam essas mudanças aí, religiosas. Então ele falou muito sobre a questão da magia negra, me falou sobre... Eu perguntei a ele sobre questões pessoais, o que ele fazia, então ele falou que o destino daquela nação estava na mão dele, mas que ele teve uma postura de mudar essa parte religiosa aí. E os trabalhos que ele fazia de alta magia, ele exercia um poder muito grande sobre o ectoplasma, onde ele permitia, ele fazia transportes de matéria física, de matéria de ectoplasma, transportando objetos de um lugar para o outro, de uma dimensão para outra. Ele fez trabalhos iniciáticos, recebeu iniciações e fundou, fez essa mudança no Egito também, mas ele trabalhou muito com seres também de outras raças. Eu perguntei a ele, ele falou que trabalhou com os sirianos e com seres de Marte, mas que havia outros ali que estavam infiltrados e não aceitavam aquela transformação, porque eles começaram a manipular energias antagônicas do bem, né? A energia negativa, que é a magia negra. Então, isso me foi passado, tem muitos detalhes, eu não vou falar nada mais além do que isso, mas que para mim foi uma novidade, foi uma verdade muito grande, devido ao vínculo que ele tinha comigo, entendeu? Um vínculo muito grande. E ele tinha família, ele me contou que, falou desse trabalho do disco solar, que adorava Aton-Ra, então os raios de Aton-Ra para Akhenaton e raios de Aton-Ra para Nefertiti. Então ele me contou tudo isso. Estou abrindo meu coração aqui, estou contando essas coisas, que me deu vontade. Então aqui, nesse glossário da Amorc, eles falam dele. Vou ler o que eles colocaram aqui. Um momentinho só. Retomando, ele diz o seguinte, que Akhenaton, nascido em Tebas por volta do ano de 1378, antes da era atual, o faraó Amenófis IV fundou a primeira religião monoteísta da história conhecida, proclamando a existência de um Deus único, que simbolizou pelo Sol, Aton. Mudou o nome, fazendo-se chamar de Akhenaton, que significa devotado a Aton. A Ordem Rosacruz Amorc está em ordem no livro Perguntas e Respostas da Amorc, Curitiba, GLP, 1997, página 81. E depois tem aqui outra consideração, né? Considerado o primeiro grande mestre da tradição mística perpetuada pela Ordem Rosacruz. E tem uma terceira aqui, instituiu oficialmente a crença em um Deus único, numa época em que o politeísmo encontrava-se difundido por toda a Terra. Não foi o fundador do monoteísmo como tal, mas foi o primeiro a revelá-lo abertamente e criar uma religião oficial. Ordem Rosacruz, Amorc, em Perguntas e Respostas, Curitiba, GLP, 1997, página 86, ok? Então, agora eu vou ler da outra Rosacruz. Então, retomando aqui, agora eu vou falar sobre essa aqui, o que eles falam de Akhenaton, da Rosacruz antiga.
Aos que admitem que a ordem Rosa Cruz teve sua origem e concepção no Egito, nas atividades da Grande Loja Branca, no princípio da 18ª dinastia. Eu perguntei isso para ele. Se por meio dos hieroglifos gravados nos obeliscos e nas paredes dos templos, os egípcios procuraram perpetuar seus conhecimentos e sua erudição, ou os segredos da natureza, das ciências das artes, entretanto, não os transmitiam às massas. Para estudar esses ensinamentos, formaram-se escola ou classes, entre os mais eruditos, os quais assistiam os discípulos selecionados. Nesses mesmos locais foram ensinadas as doutrinas e os princípios científicos, mantendo-se isolados, em grupos ou na quietude dos templos, erguidos em honra dos deuses egípcios, ou nas próprias habitações particulares dos faraós reinantes. Então, surgiu assim uma sociedade muito secreta e autocrática, formada pelas mais seletas mentalidades, que se denominou a Grande Fraternidade Branca. Vai vendo onde que a Grande Fraternidade Branca foi tendo origem. O faraó, em cujo reinado ela surgiu, Ahmose I, foi o mestre da escola secreta durante 3 anos. Tutmose III organizou a atual forma física da fraternidade secreta entre 1500 e 1447 a.C. Neste tempo foi fundado o Supremo Conselho, composto por 12 irmãos e irmãs, 9 irmãos e 13 irmãs, que no final do reinado desse faraó já contava com 39 irmãos e irmãs, com reuniões regulares e sistemáticas realizadas nas salas do templo de Karnak. Amenófis IV, que agora que é o Akhenaton, foi o último grande mestre da Ertip, do fundador, tendo seu pai construído o grande templo de Luxor, na margem oriental do Nilo, dedicado à fraternidade. Ele instituiu o culto de um só Deus, uma suprema divindade, cujo espírito residia no céu e a manifestação física era o Sol, símbolo da vida. Então, estou só confirmando que uma Rosa Cruz fala com a outra, que a outra diz também. Amenhotep adotou o nome de Akhenaton e ergueu Amarna, aquela cidade lá, a nova capital. E um grande templo em forma de cruz para a fraternidade. Há quem afirme que foi ele quem reuniu a cruz e a rosa como símbolo e adotou a cruz ansata como distintivo de todos os mestres. Ele faleceu em 1350 a.C. Ok? Então fica dado aqui o recado sobre a vida desse grande faraó, Akhenaton. E por coincidência foi permitido, o Deus interno, né, esse contato com essa mônada. Foi esse ser maravilhoso. E ele também fez um hino bacana, tem muito semelhança com Moisés, as épocas dos dois também. O Moisés, segundo eu já ouvi dizer, buscou inspiração nele, em Akhenaton, e por isso que Moisés foi um grande iniciado também e recebeu a comunicação divina lá no monte lá. Entendeu? Então, eu estou deixando isso aqui como uma forma de poder contribuir com todos a respeito dessas fraternidades. E existem muitos segredos aí. Entendeu? Então, se você for estudar o livro do Drúvalo Melquisedeque, daqueles Segredo da Flor da Vida, então vocês vão encontrar também muitos conceitos, muitas aberturas da vida de Akhenaton, inclusive fotos dele de uma forma física muito diferente. Tem a capa, o busto dele, entendeu? Desse grande faraó. E eu tive, no diálogo que eu tive com ele, ele me falou muito sobre meditação, eu questionei sobre as questões do ego, questionei sobre muitas outras coisas. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz. Namastê a todos. Vamos em frente. Até a próxima.